A paz do Senhor. Nós chegamos no final, da nossa revista. Eu coloquei ali nesse gráfico aqui, talvez todo um resumo do que foi, do que aconteceu e do que os temas do Apocalipse. Quando é que aconteceu, o que aconteceu e cada etapa dessa aí. É bom para nós lembrarmos e recordarmos, por exemplo, que... Vamos ver aqui. Em todo o período você pode ver que foi dividido a história humana. Alguns teólogos acreditam, nem todos fazem isso, nem todas as igrejas, nem todas as religiões. É claro que não tem a mesma na ideia central, mas alguns dividiram a história humana em dispensações, são chamados dispensacionalistas. E nisso nós nos incluímos aqui nela. E a história humana foi dividida em 7 dispensações. Nessas dispensações aqui, por exemplo, a dispensação, você pode olhar ali, dá para notar, antes de cada uma dessas dispensações em azul, que está aí, a eternidade, existia uma eternidade, a eternidade de Deus, que o homem entrou durante essa eternidade, foi criado no momento da eternidade. Ali você pode ver naquela marca de vermelho, ali aonde que teve Satanás, a queda de Satanás, lançado aqui, teve a criação de todas as coisas, a dispensação da inocência. Foi de quando? Foi da criação até a queda do homem, teve essa dispensação. E olha a responsabilidade, em toda dispensação, como eu estava dizendo a vocês, tem uma responsabilidade, acontece um fracasso e depois o juízo de Deus. Na responsabilidade, qual que era o que Deus pediu ao homem? Que responsabilidade? Não comer. Eles comeram e fracassaram. Então houve ali um fracasso. Qual foi o juízo de Deus? Aquelas maldições e morte que nós conhecemos. Na segunda dispensação da consciência humana, a responsabilidade era obedecer, somente fazer a obediência. O que o homem fez? Teve a corrupção, teve a separação, teve a torre mais na frente ali, e também teve o dilúvio. Foi o juízo de Deus que aconteceu. Lá mais na frente, no governo humano, qual que era a responsabilidade do governo humano? A responsabilidade era que as pessoas simplesmente obedecessem, continuassem fazendo a obediência a Deus. Mas eles não obedeceram, fizeram o contrário, desobedeceram. E o que Deus fez? Fez através do dilúvio. Deu o dilúvio aí em todos. Vamos só para nós entendermos aonde nós estamos, que momento da história nós estamos. Depois teve ali a promessa. A promessa. Você pode ver, não dá para ver muito direito ali, mas a promessa e a lei tem a ver com Israel, são 2 dispensações ali. A responsabilidade deles na época era morar em Canaã. Fracassaram e aconteceu o quê? Eles moraram no Egito mais de 400 anos, e esse juízo de Deus na vida deles foi a escravidão, que todos ficaram durante mais de 400 anos. Aí chega na época de Moisés, a gente vai vendo que então Deus, mais uma vez, Ele levanta uma outra maneira. Que maneira? A lei. Qual que era simplesmente que eles tinham que fazer? Guardar a lei. O que a promessa que foi? Que eles não conseguiram cumprir essa lei, e o que aconteceu? Foi invadido o seu estado, sua nação, dispersou todo mundo ali na lei. Logo em seguida, Deus cria novamente mais um momento da história, que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós começamos a entrar agora na época da igreja, ou na época da graça de Deus. Foi quando, então, há o nascimento de Jesus, que muda toda a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, a lei
você pode ver ali que não dá para muito explicar isso aqui. Qual que era a responsabilidade, simplesmente? As pessoas tinham que aceitar a Cristo. O que eles fizeram? Não quiseram a Cristo. E o que aconteceu? Entraram, então, vamos imaginar que esta época é a época que nós estamos vivendo. É a época da igreja. É a época total que a gente está vivendo. Esse período vai acabar? Sim, vai acabar. Esse período daqui uns tempos vai estar terminando, vai estar findando o período da igreja. E aí vai acontecer o quê? Qual vai ser o juízo de Deus para esse período da igreja? Qual que é o juízo da igreja? A grande tribulação. É o que nós estudamos em grande parte dos temas do Apocalipse, nós falamos da grande tribulação. Isto agora, depois que terminar, que chegar essa grande tribulação, nós vamos estar entrando em um outro período, depois da grande tribulação. A história, de uma maneira geral, vai estar entrando aonde? No milênio, que é uma outra dispensação do milênio. Não dá para a gente explicar tudo, porque senão você vai entrar em todo, voltar em todo, e não dá tempo isso daqui. Qual que é a responsabilidade, mais uma vez, dentro do milênio? Obedecer e adorar a Cristo. O que acontece? Vai ter uma rebelião final. Qual que é o juízo? Lago de fogo. Final, isso aqui. Alguns juízos finais que a igreja não vai estar passando por isso aqui. A igreja não estará sendo no meio desse momento histórico aí. Alguns juízos finais que estarão acontecendo. O julgamento das obras dos crentes que nós vemos. Eu quero ler alguns versículos, eu coloquei alguns versículos para ver. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, por bem ou por mal. Isso aí vão ser as obras dos crentes. Qual outro juízo que vai estar acontecendo? Vai ser o juízo sobre Israel. Outro juízo que vai estar acontecendo: julgamento das nações. Lá em Mateus 25, 31, 32 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como pastor aparta bodes das ovelhas. Nações vão ser julgadas, pastor? Vão ser julgadas. Quais as nações que impediram o Evangelho? Quais as nações que foram as piores na propagação do reino? Quem nunca fez? É bom nós lembrarmos, irmãos, que nesse momento desses julgamentos aqui, imagina o seguinte: nesse momento da história aqui, já aconteceram todas as desgraças da grande tribulação. Ou seja, não tem mais pedra sobre pedra, já não tem mais, a terra já não é mais a mesma, não sobrou poucas pessoas, sobraram poucos animais, sobraram poucas águas, não tem mais condição praticamente de vida, isso aqui. Esse é o momento final das coisas que estarão acontecendo, que as pessoas estarão aqui ainda, muitas pessoas estarão aqui. Imagina lá no Egito, houve uma praga foram 10 pragas lá no Egito. É como se fosse uma mini tribulação, grande tribulação, num lugar só, ali, um pequeno local ali, aconteceram 10 pragas que dizimou praticamente o Egito. Agora vão estar acontecendo, são 21 coisas que vão estar acontecendo muito piores do que o que aconteceu lá no Egito, naquele momento. Imagina então, como que vai estar essa terra aqui, depois de taça, depois de trombeta, depois de selos. Cada selo, cada trombeta, cada taça derramada é uma coisa horrível, horrenda, que vai acontecer na terra, vai acontecer com as pessoas, mas as pessoas vão estar continuando vivendo aqui, as que sobraram, o resto que sobraram. As nações então aqui, essas nações vão estar
praticamente destruídas. E agora, nesse momento aqui, é que Deus vai levantar e vai fazer essa separação entre as nações que serviram, as nações que não serviram. Está dizendo que vai apartar os bodes das ovelhas, ou seja, aqueles que fizeram o bem e aqueles que fizeram o mal. Juízo sobre os anjos. Olha o que diz Judas 1,6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Todas as palavras de Deus têm se cumprido. Não tem como eu ministrar, falar sobre trono branco, falar sobre final dos tempos, falar sobre estas coisas e colocar um trem poético para a igreja, uma coisa linda, maravilhosa. Alguém, se quiser, passa, se não quiser, não passa. Se é bonito, não, pastor, eu posso levar uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso é só uma utopia. Isso é alguma coisa que os filósofos antigos acreditavam. Isso não vai acontecer, isso não é uma coisa literal. Isso, pastor, só não entende. Não tem nada de literalidade nisso daí. Isso é tudo tipos, que pode acontecer e pode não acontecer, não. Tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem visto, tem acontecido, tem se cumprido cada uma das palavras e das promessas de Deus. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras ditas pelo Senhor vão deixar de ser cumpridas. Nenhuma delas vão deixar de ser cumpridas. Então aqui os anjos nesse momento também vão ser julgados. Aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que fizeram rebelião, se uniram a Lucifer e fizeram aquela reunião, vão ser julgados nesse momento, aqui também. E o quinto, que é o juízo do trono branco, que é o que nós estamos e vamos estar vendo mais hoje com detalhes. A próxima diz assim, eu vou ler aqui que é mais prático, mas acompanhe ali o que está escrito naquela, na tela sua aí. Atos 17, 30 a 31, é o texto da nossa revista também, diz assim: mas Deus, vamos ler devagar para nós entendermos, preste atenção. Mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui diz o quê? Todos os homens e em todo o lugar. Vai ficar alguém sem ser contemplado com isso? Vai ficar algum lugar que não seja contemplado por essa palavra de Deus? De que maneira que Deus pode julgar as pessoas? Pastor, mas e aquela pessoa que nunca viu falar de Jesus? E aquela criancinha inocente, aquele deficiente mental, aquela pessoa, como que vai ser isso? Como que vai ser ter esse julgamento? Existem algumas maneiras que Deus vai usar. É claro que nós não somos oniscientes, nós entendemos, fazemos questionamentos, fazemos estudos, mas nós não temos a convicção correta. Quem somos nós para dizer que 100% é isso, 100% não é isso? Mas como que Deus vai poder estar julgando as pessoas? Primeiro, Ele vai estar julgando pela sua criação. Segundo, Ele vai poder estar julgando pelos seus profetas, porque Deus tem sempre, em algum lugar, Ele tem um profeta. Outra coisa que Deus pode estar julgando é pela sua palavra. Depois Ele vai estar julgando através do seu Filho, Jesus. Eu gosto de um livro que eu tenho lá em casa, de um teólogo chamado Don Richards.
ele acreditava numa consciência universal de conhecimento de um único Deus em todo o mundo, em toda a terra. Ele acreditava que todas as pessoas, independente de religião, independente de quaisquer coisas, elas têm uma consciência única, que existe um Deus no céu, ao qual é criador de todas as coisas. Então, se a pessoa, esse homem, esse Don Richard, se você quiser depois, ele escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque. Esse fator Melquisedeque ele usou para a sua teoria e para a sua teologia, onde que ele teve no meio dos índios, em tudo quanto é lugar que você imaginar nesse mundo, esse homem teve fazendo as suas pesquisas e vendo como que os xamãs, como que aqueles índios que nunca tiveram contato com pessoa, com ninguém que veio pregar a palavra de Deus, mas eles tinham consciência de que existia um Deus nos céus, acima de todas as coisas. Então, pastor, mas será que vai no final? Porque a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado, mas não é agora, não é nesse momento que esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, não espera isso, não espera isso. Esse evangelho vai estar sendo pregado através exatamente destas coisas, que se Jesus voltasse hoje, ninguém poderia acusá-lo ou acusar a Deus de que não conhece, porque cada um vai ser, a Bíblia diz que quem muito é dado, o que é? Muito é. Em outras palavras, ele diz, é melhor vocês nunca terem conhecido a Deus, do que conhecendo, terem negado. Ou seja, a nossa consciência, as nossas palavras, os nossos atos é que vão ser julgados por Deus. Quem nunca ouviu falar de Deus vai ser julgado exatamente pelo conhecimento que ele tem, e não como nós, como eu, como você. Eu coloquei que Deus tem sempre, para nós darmos continuidade, olha o que aqui primeiro, Romanos 1, 19 e 20, diz assim, porque, olha aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, preste atenção, se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inesculpáveis. É aquilo que nós estávamos falando, cada um vai ser julgado segundo a sua própria consciência. Porque Deus sempre deu tempo para o arrependimento das pessoas, mas Ele sempre falou do juízo que vai haver, né, para os desobedientes. Olha o que diz, é uma palavra que eu gosto muito, Gálatas 6, 7 a 9, e fala um pouco disso. Diz assim, não erreis, preste atenção, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear ou plantar, isso vai colher. E mais, às vezes a gente fica somente nisso. Ele complementa dizendo assim, porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se nós não houvermos desfalecido durante a caminhada. Vamos mais, 2 Pedro 3,7, diz assim, eu quero ler muitos versos hoje para nós gravarmos algumas coisas e não ficar somente na minha teoria, que diz assim, 2 Pedro 3,7, pelas mesmas palavras, os céus e a terra que agora existem estão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam muitos. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E mais, 1 Tessalonicenses 1, 6 a 9 diz assim,
falando sobre a retidão de Deus no julgamento do trono branco. Diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com retribuição aos que lhes causa tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá. Quando é que acontecerá isso? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena, olha aqui, irmãos, eles sofrerão a pena e a destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eu acho que a pior coisa que vai existir nos habitantes do inferno vai ser a convicção de que ele poderia ter feito diferente. Imagina a pessoa passar a eternidade inteira, agora a eternidade toda, afastado da presença de Deus. Não é porque está no inferno, simplesmente, não, é diferente. É porque ele está afastado da presença de Deus, vai viver longe da presença de Deus a eternidade toda, e que ele poderia ter feito isso diferente em vida. Pastor, mas e se eu reencarnar 5, 10, 15, 20 vezes? Olha o que a Bíblia diz: como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se quantas vezes? Uma vez. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que esperam para salvação. Nós não vamos poder acreditar e nós não vamos poder andar esperando. Eu sei que vocês aqui, eu estou falando didaticamente aqui, mas eu sei que vocês já têm essa consciência, mas muitas pessoas ainda não têm consciência disso. Elas acreditam que, mesmo se elas morrerem hoje, elas vão ter uma oportunidade, quando elas entrarem em outro corpo, reencarnarem, de mudar as suas posições. E que essas posições, e que esse mundo, Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno. E que esse mundo vai chegar um momento que ele vai estar todo bom, todo perfeito. E que esse milênio é a própria perfeição quando o homem vai caminhar. Isso é o pensamento de algumas pessoas, de algumas religiões que têm. Mas eu pergunto a você, baseado simplesmente em reencarnação, não a encarnação, porque foi o Cristo que encarnou, mas reencarnação. Você acha que esse mundo hoje está melhor ou está pior do que há 50 anos atrás? Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Se a teoria da reencarnação fosse alguma coisa assim, confiável, esse mundo hoje teria que estar melhor, porque as pessoas estariam indo embora, voltavam, se tornavam melhores. Aqui o mundo estava vivendo melhor, e na realidade não está acontecendo isso, e não vai acontecer, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Próximo. O juízo do trono branco. Eu coloquei 2 versos antes aqui, o que tem na nossa lição. Do verso, começa no verso 11, eu comecei aqui com o verso 10, só para nós entendermos algumas coisas aqui. Apocalipse 20, verso 7 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, os 1000 anos é o quê? Faz parte do quê? Do milênio. Então o milênio acabou o milênio. Satanás será solto de sua prisão. Ele estava preso durante 1000 anos, ele ficou preso durante 1000 anos. No verso 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, no final desse milênio, pastor, mas para quê? Eu não entendo Deus. Depois de 1000 anos, capeta preso, Satanás preso, Lucifer preso, o coisa ruim preso lá. Para que Deus ainda vai mexer com soltar esse Satanás, se o bicho já está preso? Para uma única coisa, que Deus vai soltar mais uma vez Satanás, para provar que o homem afastado de Deus, ou mesmo pensando, entre aspas, que está em Deus, ele ainda continua com seu coração perverso. O homem, preste atenção, no milênio, o que ele vai ter? Vai ter o ambiente perfeito, o paraíso. Vai estar novamente com o ambiente, terra, céus, todas as coisas, ali naquele momento ali, para ele, restaurados. Ele vai ter o supremo Criador de quem ele só ouvia falar. Vai estar governando, esteve governando durante 1000 anos. Ou seja, o ambiente perfeito, a pessoa perfeita governando, e ainda assim, ele vai se rebelar, e muitos ainda vão seguir a Satanás durante esse período de 1000 anos que vai estar acontecendo. Jeremias, ele já dizia o seguinte: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ou seja, irmãos, o nosso coração, ele nunca vai mudar, se nós não estivermos agarrados, agregados, amalgamados com Cristo. Nossa natureza, irmãos, experimente um dia da sua vida, falar assim para Deus: hoje, Deus, eu queria que o Senhor me desse licença, eu gostaria que o Senhor me permitisse, eu vou fazer uma viagem para fora, vou largar a mulher, filhos aqui, vou largar os amigos, pastor da igreja, quem me conhece, todo mundo que me conhece, eu vou largar e vou abandonar aqui, só quero ficar um final de semana, mas eu quero que o Senhor me deixe sozinho, livre, liberado, livre geral, sem a atuação do Teu Espírito Santo na minha mente e no meu coração. Irmãos, o que acontece? E pastor, o senhor está falando com a pessoa errada, eu não sou assim não. Irmãos, você só é alguma coisa porque o Espírito Santo de Deus é que traz livramento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. 1 minuto, 1 segundo, que se nós não estivermos debaixo da cobertura de Deus, nós não somos nada. A Bíblia chega a nos comparar com trapo de imundície, mods usado quando tem muita menstruação. A mulher pega um mods usado, aquele mods, é aquilo ali que Jesus, que a Bíblia compara a nós, que nós somos. Trapo de imundície. Nós não somos nada. Nós pensamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. A nossa natureza continua a mesma, foi domada, agora pelo Espírito Santo de Deus. Mas experimente começar. Por que a Bíblia fala que aquele que sai da presença de Deus e sai dos caminhos de Deus, agora já não é mais um capeta que fica com ele? É quantos, pastor? É 7, ou seja, o estado do sujeito, que Pedro chega a comparar, que a porca limpa volta ao lamaçal, e quando volta ao lamaçal fica pior, o seu estado é pior do que o de antes. Por quê? É que a pessoa vai com tanta afoito ao pecado, sem o Espírito Santo na vida dele, que ele se torna muito pior do que ele era antes.
Apocalipse 20:11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o quê? A terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Com esse juízo do trono branco, vai acabar o tempo Cronos, vai acabar o tempo que nós contamos em minutos, segundos, horas, etapas, meses, dias. Isso vai acabar, não vai existir mais com isso aqui, com esse momento da história aqui, ó. Nós vamos entrar o que? No estado eterno. O homem foi criado, o homem não é eterno. O homem foi criado, o homem teve um momento na sua história em que ele foi criado. Eterno é somente Deus. O homem vai viver a eternidade, desfrutar da eternidade, mas ele não é eterno. E se ele não é eterno, tem esse nome para ele, evoterno. Ou seja, aquele que teve um momento da criação. Ele passou por esse momento, na história ele foi criado. Sei, pastor, quantos anos? Bom, se a gente fizer as contas tudo certo, mais ou menos uns 6.000 anos atrás. E o homem foi criado. Então, mas ele vai entrar no período eterno, vai desfrutar, não vai ter mais tempo. Ele vai entrar no momento kairos, o momento de Deus, o momento de todos, viver com Deus. Pastor, como vai ser isso? Será que é ficar lá, glória, 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 com as mãos levantadas o dia inteiro, pastor, joelho? Será que vai ser esse negócio? Que coisa mais chata, será que não tem um negócio? Como é que é isso? Nada, meu. A Bíblia diz que nada, nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, naquilo que tem no coração, para os homens, o que Deus tem no coração para estar colocando nas mãos de cada pessoa. Se você acha que essa vidinha medíocre, aqui de 70, 80, 90, 100 anos, passando por coisas boas, nossa Deus, que agradecimento que eu tenho para Deus, que maravilha, eu estou alegre, estou chorando, comprei um carro novo, oh meu Deus, pastor, me dá o microfone que eu quero testemunhar, pastor, pintei a minha casa, ai que maravilha. Imagina isso na eternidade, tirando essas coisinhas, essas picuinhas. Se Deus tem coisas para nos dar aqui no meio de tribulação, que Ele falou que nós passaríamos por tribulação, que viveríamos em tribulação, imagina agora num estado eterno com Ele. Amém, amados irmãos? Alguém está esperando aqui para esse momento da história chegar, acontecer na vida? Diga amém. O apóstolo João usa aqui esta expressão, ali, grande trono branco. Por quê? Eu coloquei isto aqui, algumas observações. Que grande indica o quê? O seu alcance. Aqui não fala de altura, mas fala de... Ele está falando ali que dos poderosos, dos pequenos, dos grandes, você vai ver aqui que ele vai estar falando disso. Por que esse grande trono? Grande porque ele vai alcançar toda a extensão. E é mais interessante, ele diz que o trono, o que significa trono? Local onde a justiça é sempre executada. Não é essa a imagem que nós temos de um trono? Será que vai existir esse trono físico no céu? Pergunta. Resposta? Será que vai existir um trono físico? Vou deixar vocês, que a pulga está na orelha. É para vocês pensar. Eu não estou aqui para responder, estou aqui para falar. Quem você mandaria para o inferno? Vira para o lado aí e vê se tem alguém que você mandaria para o inferno. Quem que você mandaria para o céu? Como que são baseadas as nossas decisões? Se aquela irmã te fez um mal, falou mal de você, pegou seu marido, traiu você, sua melhor amiga, de dentro da sua casa, o que você acha dessa irmã?
Aonde que ela merece estar? O céu, né? Da boca da onça, né? Mas as nossas decisões são baseadas em momentos, em instantes. É baseado quando eu estou alegre. E é baseado quando eu estou triste, irritado, irado. Para Deus, não. Deus, Ele vê o mundo de uma maneira completa. Ele vê a nossa história, vê todo o meu ser. Não é porque eu fiz um ato bonzinho hoje que eu vou estar entrando no céu. Não é porque eu fiz um ato ruim que eu vou estar indo para o inferno. Ah, pastor, mas que azar, que sorte. Tem uma história que conta, vou repetir ela para vocês aqui. Um menino gostava muito, queria demais ganhar um animal, ter um animal de estimação, amava cavalo, essas coisas, e nunca teve condição de comprar um cavalo. Um dia passou uma cavalaria lá na porta dele, lá, e uma das éguas deu a luz. Deu a luz? Deu a luz é muito, né? É igual a vizinha de apartamento lá que nós temos, tem 4 cachorros dentro do apartamento. Aí ela chega, os cachorros viram aquela latição, vem cá na mamãe, querido, mamãe, vem cá com a mamãe, hoje você vai dormir na cama da mamãe, você foi bonzinho, vem cá. Eu fico olhando aquele negócio, é mesmo pariu que eu pus aqui, eu acho, né? Mas a égua pariu. E eles não tinham condição, pegou o potrinho e deu para o menino, que tinha vontade. O vizinho, invejoso de olho, chegou para o pai do menino e falou assim: rapaz, mas seu filho é de sorte. Que sorte, sempre teve vontade de ter um potrinho e agora o trem cai na porta dele, mas que sorte, hein, rapaz? Aí o pai falou assim: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou-se algum tempo, aquele potrinho, eles ensinando o potrinho, domando o potrinho, e o potrinho, um dia eles levantaram de manhã, o potrinho sumiu, fugiu, e o potro sumiu, ficou lá uma semana, 15 dias, quem que apareceu? O vizinho. O vizinho chegou para o pai do menino e falou: rapaz, mas que azar, hein? Logo agora que tinha ganhado o potrinho, estava arrumado, domou o bichinho, vai o potrinho some, rapaz. Que azar. O pai mais uma vez falou o quê? Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou mais um tempo, lá mais um mês, quando eles olham lá na frente, aquela poeira tremenda vindo ali, quando a fé vai chegando mais perto, o potrinho na frente, mais aquela quantidade de cavalos que ele conseguiu trazer, e ele liderando aqueles cavalos na frente, o pai chegou, abriu as porteiras ali, dos cercados ali, fechou os cavalos, tudo. O vizinho apareceu. Apareceu o vizinho, rapaz, eu nunca vi ninguém de sorte assim. Tinha perdido, eu tenho perdido, agora saiu um, está aqui com 100, não tem lógica, é muita sorte. O pai falou o quê? Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou mais um tempo, o menino está lá já, rapaz, está domando os cavalos, doma um, doma o outro, e um cavalo deu um salto, e pá, caiu no chão, quebrou a perna. É muita tragédia, né? Quebrou a perna, quem chegou? O vizinho. Rapaz, mas que azar, que coisa, mas que azar. Eu não pensei que seu filho era tão azarado assim. O pai falou o quê? Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou mais uns dias, a guerra estava grande, a guerra estava renhida, e todos os jovens de 18 a 20 e tantos anos foram convocados para a guerra. E o rapaz que estava com a perna quebrada não pôde ir para a guerra. O vizinho, quem chegou? Quem você mandava para o inferno? Esse vizinho.
Sorte ou azar, só o tempo dirá. Na nossa vida é exatamente do mesmo jeito, igualzinho. Nunca murmure, nunca abra sua boca para falar mal da situação pela qual você está passando. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, e a Bíblia me diz que Ele tem o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. E diz ali, assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e o quê? E a terra. Como que o céu e a terra vai fugir? É uma maneira do João dizer que onde que a terra é o que nós conhecíamos, o que ele conhecia na época. É o que João conhecia, onde que ele pisava e onde que ele olhava. E ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer que não vai ter como pessoa alguma se esconder da presença de Deus sem que ele seja julgado ou visto. Os céus e a terra fugiram e não se achou lugar para eles, ou seja, é como se tudo estivesse descortinado diante da presença de Deus. Vamos mais para frente um pouco. Eu não sei para que eu coloquei esse negócio aqui. A aula de astronomia. Sol. Repitam comigo. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Né? É os planetas mais próximos ali do Sol. Nós estamos num sistema solar. Para que eu pus isso aqui mesmo? Eu acho que é para te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Onde que é o céu e onde que é o inferno? Para baixo ou para cima? Onde que é o inferno? Para baixo ou para cima? Você agora, você nesse momento, está de cabeça para baixo ou em pé? Em relação a quê? Depende. Se na Terra tem movimento de rotação, de translação, uma hora nós estamos em relação aos outros planetas, em relação a outras coisas, em relação a outros lugares, uma hora nós estamos para cima, mas outra hora nós estamos para baixo. Nós estamos lá embaixo, outra hora nós estamos lá em cima. Então, inferno é para baixo ou para cima? Se nós estamos no ar, nós estamos aqui na Via Láctea, nós estamos voando, estamos soltos no universo. Provérbios diz assim: para o sábio o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Talvez é uma situação, também não vou responder não, 100%. Talvez uma situação espiritual que o João estava querendo dizer, talvez seja as situações espirituais pelas quais o inferno é alguma coisa degradante e que queria dizer que é a coisa mais embaixo que se possa ter, e que o céu é algo tão almejado, algo
tão profundo, tão maravilhoso, tão desejado, que é aquilo que está inacessível a você, que está para cima. As coisas que você não consegue tocar, eles nunca poderiam tocar no céu, nunca tiveram condição de ver, de visualizar e de ver nada naquele momento que Deus estava dando uma revelação para eles, para ele, ali naquele instante. Então, mas fica aí o questionamento e a pergunta para você pensar um pouco. Vamos ver mais. E vamos terminando, né? Próximo. Quem estará no trono branco? Quem vai estar lá no trono branco? Vamos ver. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neles, segundo as suas obras. Que está dizendo que são quem vai estar lá? Os grandes e... Quem que são os grandes e os pequenos? Aqueles que tiveram oportunidades. Não é aquele que tem 2,5 metros de altura, não é aquele gigante Golias, é aqueles que tiveram oportunidades, aqueles que tiveram as maiores chances, aqueles que tiveram as maiores posições, aqueles que estiveram em maior destaque, aqueles que estiveram com o poder nas suas mãos, aqueles que tiveram a palavra na sua boca para que fossem ouvidos os outros, aqueles que estavam, de uma maneira geral, aqueles que foram colocados por Deus em determinados lugares, determinadas posições, e Deus vai julgar essas pessoas, se elas fizeram ou não fizeram aquilo que estava para ser feito através das suas mãos. Está dizendo que os grandes e pequenos são quem? Quem que são os pequenos? Os pequenos são aqueles, o contrário, aqueles que não tiveram oportunidades, aqueles que sofreram, aqueles que lá embaixo, fracassados, aqueles que as oportunidades foram distantes. Ele está dizendo aqui que estavam diante de Deus. Estavam de que maneira? A outra versão diz que estavam em pé diante de Deus. Imagina a cena, um juiz sentado. Agora Deus não vai estar julgando, preste atenção. Isso aqui não é julgamento. O julgamento já aconteceu. Isso aqui agora é o quê? A sentença. E para receber a sentença, normalmente, e se faziam, hoje pouco é feito, mas em alguns lugares ainda é feito. No momento do juiz ler a sentença, pede o quê? Que as pessoas se coloquem em pé, para ver e ouvir a sentença. Imagina a pessoa diante de Deus, passando toda a sua vida, diante dele, e agora ele recebe, vendo tudo que ele fez, as oportunidades, tudo que ele falou, tudo que ele planejou, tudo que estava na sua mente, tudo que ficou oculto para os homens, mas diante de Deus ele vai descortinando. Olha, imagina lá aquele homem em pé, o trono de Deus, os livros aqui abertos. Que livros são esses, pastor? Foram abertos os livros dos nossos atos, e o livro da vida. O que tem o livro da vida? O nome dos salvos. Os condenados não vão estar lá. E a palavra de Deus também vai estar, é outro livro que vai estar lá, é a palavra de Deus. Pastor, pergunta, será que vão existir livros físicos lá no céu? Pergunta, será que vão existir livros físicos lá no céu? Será que Deus tem que fazer igual esses dias para trás eu falei aqui agora? Pastor Roberto, anjo do céu, segue o pastor Roberto, você que vai acompanhar o pastor Roberto. Pastor Roberto, vai seguir o pastor Roberto. Aí o pastor Roberto faz umas coisas boas, o anjo vai lá no livro da vida, está escrito aqui, ó, vou colocar o nome do pastor Roberto Nelly, em letras garrafais, no livro da vida. Passa uma semana, o pastor Roberto pisa na bola. E o anjo fala, Deus, agora o que eu faço? Vou ter que tirar o nome dele do livro da vida. Vai lá, pega a borracha e risca o nome do Roberto e arranca ele de lado do Roberto, já não está mais no livro. Será que é assim que funciona?
Será que é o que ele sabia, o que João sabia, o que estava na mente dele, o que ele via? Era a ciência da época, que tudo que era registrado em livros era para dar mais conotação, mais firmeza, mais poder nas palavras, para dizer que não podia ser mudado, não podia ser alterado. O que estava escrito não poderia ser alterado de maneira alguma. Será que Deus não tem ciência? Ele está falando que das pedras, Ele vai tirar as nossas palavras. Imagina, a ciência já disse, coincidentemente, ontem eu estava vendo à noite, ó, que eu fui deitar, eu fiquei vendo um filme um documentário sobre o sistema, nem pensando nesse negócio aqui, os sistemas planetários. A Bíblia diz que Deus vai conseguir recuperar, e a ciência já chegou à conclusão que nenhuma das nossas palavras se perdem. Nenhuma, nada que você diz se perde. Está no infinito, está voando, está solto, está voando na eternidade, caminhando. Aí cada palavra sua que você diz, ela não se apaga. Eu imagino Deus fazendo o ajuntamento de todas essas coisas e mostrando para essa pessoa: mas eu não posso ser condenado, Deus. Por que você não pode ser condenado? Porque eu fui muito bonzinho. Só porque não estava presente quando eu estava assim. Só foi mal quando me deixou passar por aquilo. E Deus começa a mostrar para a pessoa. Eu imagino um telão no céu e Deus mostrando para essa pessoa tudo que ela fez na sua vida e tudo que aconteceu. E deu o mar os mortos, Apocalipse 20:13, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Para que alguém compareça diante do tribunal de Cristo, preste atenção, e depois eu vou explicar aquilo ali. Para que alguém compareça diante do tribunal de Cristo, não, do trono branco, é necessário juntar novamente espírito, alma e corpo. Vai comparecer diante de Deus esses três novamente. Por quê, pastor? Por que o senhor está falando? Ali está falando que o mar deu os mortos. Os mortos o quê? Na visão de João na época, aonde que as pessoas poderiam se esconder? Aonde que poderiam estar os defuntos? Aonde que os defuntos poderiam estar? Ou no mar, que ele conhecia, no ar não tem jeito. Ou no mar, que ele conhecia, ou na terra. Ele está falando de uma visão universal do que vai acontecer. De que Deus vai recolher de todos os lugares aonde teve uma morte, Deus vai estar recolhendo, vai estar pegando o corpo. Porque o corpo não está em lugar nenhum, está enterrado, está queimado, os bichos comeu, tubarão comeu, foi queimado, virou cinza, virou pó, jogado na lagoa, mas Deus vai restaurar o corpo de cada pessoa, e esse corpo vai fazer o quê? Vai juntar com por isso que ele está dizendo ali, ó, e a morte e o inferno não tem essa palavra, não tem essa tradução na Bíblia, inferno. Tem três palavras, Hades é uma delas, Sheol é outra, Geena é outra, mas não tem isso. Nesse momento que ele está dizendo aqui, é o Hades. O que é o Hades? O Hades é o lugar dos estados intermediários aí, aonde as pessoas da sua alma com seu espírito estão. Alma e espírito estão no Hades. Agora os crentes os crentes estão lá agora, depois de Cristo, estão aonde? A Bíblia diz que foi para o paraíso. Que lugar que é? Sei lá. É um lugar bom. É um lugar de gozo, de alegria. Agora os que não são crentes ficaram aonde? Continuaram aonde? Não é crente que eu estou falando de ser crente, participar de uma religião. É crer em Cristo como Salvador das suas vidas e andar por esses caminhos, andar por essas palavras. Então, nesse momento, o que vai estar acontecendo?
A Bíblia diz que o mar e a morte, que é do modo geral, que vai ser a terra, vai dar, e o inferno, que é o Hades, vão juntar, vão entregar, vão devolver, Deus vai requisitar, vai dizer talvez uma palavra, junta corpo com espírito, e vai arrumar, e vai estar diante da presença dele, e vão se aparecer, ou seja, ninguém vai ficar para trás, corpo algum vai ficar para trás, e ali está dizendo que os mortos e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo o quê? As suas obras. Eu acho que tá bom. O Hades, o estado intermediário, aquele que as pessoas estão esperando para ser julgado. Sofrimento intermediário, mas que vai, hora que estiverem diante do trono branco, a partir do momento da execução da sentença, a partir daí vai ser o que? Não mais algo intermediário, mas vai ser uma condenação eterna. Eterna. Passa mais uma aqui, para me encerrando. Mais, outra. O destino final dos ímpios. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora a sequência vai estar completa lá no lago do fogo. O falso Cristo, que é o anticristo, o falso profeta, e o cão, o Satanás, vai estar lá, que é a trindade falsa, né? Vai estar a trindade falsa, o anticristo, que é o falso Cristo, o falso profeta, que fez o papel do Espírito Santo, e o falso Deus, que é Satanás. Todos agora, a trindade do cão vai ser lançada agora no tormento eterno. Segundo as palavras de Jesus, muitos falsos cristãos e falsos obreiros ainda tentarão justificar para escapar da ira de Deus. De que maneira? Falando que não merecem, pois no nome de Jesus fizeram sinais e maravilhas entre os homens. E Jesus vai estar dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? É um momento para nós pensarmos. Vamos ficar de pé. O céu é o lugar perfeito, preparado por Cristo para todos os salvos descansarem dos seus trabalhos, tarefas e atividades. Tipo uma aposentadoria, pensou? Aposentadoria eterna. O céu, para descansar, é um lugar de descanso. É um lugar... O inferno, muitos dizem assim, o inferno não é aqui. Não é aqui que a vida não é tão ruim, ele existe, é real, e o próprio Jesus falou muitas vezes dele, falou desse inferno. Lá em Mateus 10, 28, ele diz assim, olha o que eu entendo, muitos interpretam essa passagem aqui, interpretam ela errada, como se fosse o capeta, mas quem está falando aqui é o próprio Jesus, está dizendo assim, olha, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Pastor, o senhor está muito tenebroso. Não tem como, sem conscientizar a minha vida e a sua vida. O céu é uma realidade, é um lugar preparado por Deus para nós desfrutarmos de uma eternidade com Ele. Mas existe também um outro lado que é fora da vontade de Deus, mas que muitos estarão passando por isso. Então o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar, como nós devemos agir, é cada vez mais nós aproximarmos, não com religiosidade, não,
ativismo religioso, não. Você viu o que acontece com os ativistas religiosos que não têm um coração? Deus vai falar para eles assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Ele não está falando disso, ele está falando de um aconchego, de algo natural, pai e filho, conversa, de estar junto, de obediência, de fazer a vontade de Deus. Aquele que vai morar no céu é aquele que faz o papel do servo, e não aquele que faz o papel daquele que cria maior confusão, cria caso, que não obedece. Não, aquele que vai morar no céu, ele tem um padrão, e esse padrão é que Deus vai buscar. Quando Ele olha para nós, igreja dele, Ele vai ver muitas imperfeições em nós. Nenhum de nós é perfeito, ninguém. Até homens como Davi foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Eu não daria para Davi, não falaria isso nunca para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele olha para nós, Ele vê as nossas deficiências, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, mas Ele sabe de uma coisa: se nós nos tornarmos e pularmos nos braços dEle, nas mãos dEle, no seu aconchego, na sua presença, nós vamos ter dificuldades aqui nesta terra, mas nós vamos conseguir caminhar e chegar no destino pelo qual está nos reservado, a vida eterna com Ele. Vida eterna. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós terminamos aqui, ó Pai, esta revista a respeito do livro de Apocalipse, a Tua palavra. Ó meu Deus, nós vemos que no livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas, onde entra o pecado, onde Satanás é transformado, mudado. Nós vemos aqui o homem, Senhor, as dificuldades que o homem teve ali no livro de Gênesis. Mas nós agora estudamos o livro do Apocalipse e vendo que agora já não é mais o início de todas as coisas, mas é o final de todas as coisas. Ó Pai, nós queremos ser partícipes, meu Pai, desse momento de glória, onde o Senhor, onde a trombeta um dia no céu vai soar, e o Senhor chamará aqueles, ó Deus, que te serviram, que te seguiram, aqueles que tiveram um coração quebrantado na Tua presença, aqueles que te buscaram. Ó Deus, nós queremos um dia, quando essa trombeta soar, nós queremos subir, ó Pai, subir com o Senhor, com os nossos corpos, agora não esse corpo mais mortal, mas um corpo transformado, um corpo para desfrutar da eternidade, ó Deus. Nós temos toda a Bíblia, ó Deus, os outros 64 livros, entre Gênesis e Apocalipse, foi deixado aqui, para que nós pudéssemos entender a Tua palavra, a Tua vontade, e como executar essa Tua palavra, como executar essa Tua vontade, meu Pai. Em cada caso, em cada personagem, em cada história, em cada momento, nós temos a opção de escolha. A Tua palavra nos diz que eu coloco diante de vós 2 caminhos. Escolhei, pois, o caminho bom, escolhei o caminho eterno. Nós queremos escolher, ó Pai, o caminho que nos leva à direção ao céu. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer com que os nossos pés não tropecem, mesmo se nós tropeçarmos, que nós possamos estender a mão para alguém que está com seus ouvidos atentos ao nosso gemido, ao nosso clamor, e que nos levanta e nos sustenta, ó Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, das coisas simples, das coisas básicas, no nosso levantar, do nosso deitar, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor para conversar, precisamos do Senhor para responder às pessoas, precisamos do Senhor para sermos mais intrépidos, para falar do Teu nome aos nossos vizinhos, para falar do Teu nome aos nossos inimigos, para falar do Teu nome àqueles que estão próximos de nós, para falar que existe um céu e que o Senhor preparou para aqueles escolhidos esse céu, ó Deus. Não nos deixe, meu Deus, fingir que nós somos cristãos, mas que nós possamos ter sempre esse coração contrito de que um Cristo possa morar e habitar na nossa vida, o Salvador por excelência. Remanabacherianto lemiraço de biquérias. Precisamos do Senhor para fazer com que nós possamos desviar, meu Deus, os nossos pés, a nossa mente e o nosso coração, que possa estar voltado para o Senhor, que nos prometeu e um dia vai nos levar, vai voltar,
e vai levar a tua igreja para o céu, para morar a eternidade com o Senhor. Obrigado porque o Senhor existe. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo que morreu naquela cruz do Calvário, para que eu pudesse ter chance, para que eu pudesse ter um momento de escolha, e eu escolho a Cristo na minha vida, te servir e te seguir. Obrigado, meu Deus, por esse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus vos abençoe, amados irmãos, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus.